Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Serrana e Ribeirão Preto. Esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. No programa de hoje estamos recebendo o Dr. Wilson Rogério Picão, representante da OAB junto à Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Dr. Wilson, muito obrigada pela presença. Obrigado a você, Renata. Obrigado pelo convite aí da OAB. Dr. Wilson, qual é a função do representante da OAB na Câmara Municipal? Olha, na realidade, Renata, nunca existiu um representante da OAB na Câmara, com a atuação assim, feita no dia a dia da Câmara. Isso veio com essa nova gestão da OAB e nós tivemos a felicidade aí de sermos convidados para participar dessa forma. Então, hoje a OAB, ela vai às sessões plenárias, quando não, a gente faz o acompanhamento em casa, através da transmissão ao vivo que é feita das sessões, e tenta aí exercer um poder fiscalizatório, um poder dos projetos que são mais relevantes para a cidade e daqueles que trazem mais problemas para a cidade. E quando tem algum problema mais sério, alguma coisa mais complicada, então a gente leva à diretoria da ordem e discute soluções para aqueles casos. Na realidade, a gente faz um acompanhamento do dia a dia da Câmara, da vivência dos vereadores ali, dos projetos de lei dentro da Câmara. A OAB, ela tem poderes, competência para pedir cassação de algum vereador? Não, isso é absoluto. Isso é um mito que se criou num passado recente, quando nós tivemos a cassação do vereador, por um problema diverso, e a OAB teve lá fazendo uma movimentação, mas a OAB em si ela não tem, constitucionalmente não há esse poder. O que a OAB pode fazer? Pedir aos órgãos que tem, por exemplo, a Câmara, que hoje tem lá o Tribunal de Ética e Disciplina, que não existia, foi uma lei da legislatura passada que criou o Tribunal de Ética, para que atue e que faça a apuração. E aí esse Tribunal de Ética, apurando aí a irregularidade do vereador, ele vai sugerir a cassação e essa será feita via plenário, via votação de plenário. Agora, a OAB, ela não tem esse poder legal, não tem esse poder constitucional de pedir essa cassação. Isso é mito. Pode pedir prestação de contas? Normalmente, a gente cobra uma prestação de contas de uma forma, vamos dizer assim, não oficial. Por exemplo, o vereador, ele vai fazer um projeto que interfira no orçamento da cidade, que interfira de alguma forma na vida do cidadão. Então, normalmente eu vou até o gabinete do vereador para buscar alguma informação, querer saber, porque eles fazem uma justificativa junto com o projeto, mas é muito fraca. Então, querer saber por que daquele projeto, quais são as vertentes daquele projeto, o que esse projeto pode desencadear. E muitas vezes na discussão com os vereadores surgem ali sugestões que às vezes até são aproveitadas no projeto, modificações que são feitas, tem um grupo, vários vereadores têm alguns advogados muito atuantes lá na Câmara, que dão assessoria jurídica a eles, fazem parte do corpo de assessores da Câmara. A Câmara tem os advogados também, que estão ali para ajudar os vereadores na elaboração de projetos, tudo isso. Então a advocacia ela acaba exercendo o seu papel dentro da Câmara como orientação. Mas a gente da OAB, quando a gente vai nessa prestação de contas, na realidade é querer saber quais são os entremeios que tem naquele processo, naquela lei que se busca. Certo. Fala pra gente um pouco agora sobre a celeuma do número de vereadores na cidade. O número de vereadores foi uma questão interessante. Na época eu estava na Câmara, isso foi definido na legislatura passada, e existiam 20 vereadores. Ribeirão Preto tinha 20 vereadores. A Constituição declinava que Ribeirão Preto, pela quantidade de população, poderia chegar até 27 vereadores. E foi feito lá pela mesa da Câmara o projeto para que passasse a 27 vereadores. Houve uma insurgência de vários setores da sociedade, dentre eles a OAB era um dos setores, fizeram abaixo dos assinados na região central da cidade, por petições eletrônicas, foi feito todo um oba-oba. E batendo o pé para que ficasse nos 20.
A população assinou essas peças eram bem claras, diziam 20 vereadores, né? Ninguém estava ali dando procuração para que fosse outorgado qualquer tipo de negociação. Ocorre que houve uma surpresa, uma tarde dentro da sala da presidência da Câmara dos Vereadores de Ribeirão Preto, foi feita uma reunião a portas fechadas, né? Lá estavam 2 ou 3 setores desses que se mobilizaram, né? E de repente saíram com uma sugestão intermediária para que ficasse no número de 22 vereadores. Então eu acredito assim, não atendeu a população, não atendeu o que diz a Constituição, certo? E ainda usaram o povo aí como massa de manobra para alguma negociação política que a gente não sabe o que tinha por trás dessa negociação, né? Acabou ficando, infelizmente, nos 22 vereadores. O senhor disse que, inclusive, a OAB também fez abaixo-assinados, também passou abaixo-assinado no período. Sim, a OAB foi, inclusive, responsável pela colheita de assinaturas nas praças, né? A OAB esteve nessa reunião a portas fechadas, 2 representantes da OAB à época estiveram nessa reunião às portas fechadas e até hoje não houve nenhuma explicação o que foi negociado lá dentro e por que foi negociado esse número de 22 vereadores. Ninguém sabe por que se chegou a isso. E como o abaixo-assinado dizia 20 vereadores, entendo uma aprovação maior, além de não ter sido justificado, também não foi tomada nenhuma providência, porque o abaixo-assinado dizia 20 pessoas. Sim, o abaixo-assinado era para que se mantivesse o número de vereadores em 20, né? Até me causou estranheza, como advogado, né, a OAB ter aceito isso, porque a partir do momento que ela se põe num papel de ir negociar no lugar da população, quer dizer, a gente sabe bem como advogado que quando você tem uma procuração, você tem que fazer aquilo que o seu cliente quer, né? Nem sempre é aquilo que você quer. Você tem a defesa técnica do seu cliente, que você pode levá-lo a isso, né? Mas não num caso desse, né? E a OAB, sem consultar ninguém, sem atender ninguém, foi lá e negociou, junto com alguns outros setores da sociedade, esse número de 22. E o que é pior, sem dar uma explicação depois por que desse número de 22, onde foram buscar esse número mágico de 22. Certo. Vamos falar de 2013. Qual foi a atuação da OAB no projeto de lei complementar sobre a criação do Departamento de Mediação, Conciliação de Conflitos e Cidadania? A atuação da OAB, aí puxando um pouco e deixando a modéstia de lado, eu acho que foi muito boa nesse sentido, né? O presidente anterior da Câmara, aí, o Cícero Gomes, ele costuma usar uma expressão dizendo assim que se andou bem, né? Por quê? Quando foi criada esse setor, através de uma lei, não contemplou os advogados. Essa lei foi criada quando? Em 2011. Certo. Né? Não contemplou os advogados, essa lei foi aprovada pela Câmara, até pelo desconhecimento, acredito eu, de alguns vereadores, da necessidade do advogado, que é imperiosa a necessidade do advogado, colocado inclusive em Constituição, né? E essa lei passou e estava vigente essa lei. A OAB na época nada fez. Com a nova gestão do Dr. Domingos, foi vista esse erro na lei, né, que inclusive daria inconstitucionalidade, né? E sim, a OAB poderia pedir a inconstitucionalidade dessa lei, né, porque feria a Constituição frontalmente e contrariava os interesses da classe. Mas o Domingos optou por aquilo que ele sempre fez, a negociação, né? E é um ponto de destaque esse, porque nessa gestão da OAB que nós estamos agora, inclusive a nossa presença na Câmara é exatamente para isso, é para uma negociação, é para buscar informação, não é para já correr logo às raias dos tribunais, né? Então Domingos fez uma gestão toda junto à prefeita municipal, junto ao Poder Executivo, explicou os motivos, explicou que poderia até ser pedida a inconstitucionalidade da lei, seria mais uma ADIM para Ribeirão Preto, que um dia já foi campeã de ADIMs, né? E a prefeita entendeu os argumentos, né, consultou o jurídico dela e mandou então esse projeto de lei complementar, onde se incluía a advocacia no setor de mediação e conflitos. Então foi muito interessante, tiveram no dia lá diversas pessoas, né, representantes da OAB, o Dr. Domingos, toda a diretoria, diversos advogados, foi feito em 2 votações, como reza o regimento, e foi aprovada por unanimidade,
né? Então, assim, em vez de buscar o confronto com o Poder Executivo, o confronto com o Poder Legislativo, por uma medida de negociação, uma negociação feita às claras, diferente do caso aí dos vereadores, né? Isso a imprensa acompanhou, tudo isso. Conseguimos um objetivo, sem necessidade de briga e mantendo aí o bom relacionamento entre as duas casas e a OAB. Doutor Wilson, então, de acordo com a atuação da OAB, por causa dela, os advogados não foram excluídos de qualquer processo de mediação, participação de mediação e conciliação? Não, ao contrário, agora eles passam a ser incluídos, né, da forma como estava a lei, que foi aprovada, que foi proposta pelo Poder Executivo e foi aprovada à época pelo Legislativo, lá no ano de 2011, os advogados não estavam contemplados, né? Com essa busca que foi feita pela presidência da OAB e conseguiu-se aí essa conciliação com o Poder Executivo, então nós passamos a ser contemplados, né, junto com os outros órgãos, né? Então cumpriu-se o que diz a Constituição, aí, a Carta Magna, de que o advogado é peça fundamental para a distribuição da justiça, né? Nós temos até uma luta aí a nível mais alto, a nível estadual e federal, que é aquele que dava aos cartórios o poder de conciliar, né, sem a presença dos advogados. Então a gente pode traçar até um paralelo. O setor de mediação que estava sendo criado em Ribeirão Preto também era para isso. O cidadão tem um problema, ele vai até o setor de conciliação, é chamado a outra parte e tentam conciliar. Agora, como fazer isso sem a presença de um advogado, né? Seria impensável, né? O advogado é a fase primeira ali da distribuição da justiça, né? E não estava sendo contemplado. Então a OAB buscou esse entendimento com o Poder Executivo, esse entendimento com o Legislativo para que aprovasse esse projeto de lei complementar, né, e incluiu novamente o advogado. Então hoje, a hora que começarem a funcionar esses centros de mediação, né, que depende aí de uma negociação com o Tribunal de Justiça ainda, né, a OAB vai estar ali atuante. Então o cidadão ele vai ter certeza de que se ele vai ali levar o reclame dele, ou ele vai estar ali para pagar o que ele deve, ou para negociar o que ele deve, mas com a assistência de um advogado. Então ali realmente vai estar sendo preservada a justiça. E ele vai formar um título executivo para poder executar em juízo. Sim, caso não cumpra o que ficar acordado, ele já tem um título executivo. Vamos agora a um breve intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o programa OAB na TV e esse programa tem apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Nesse segundo bloco, continuaremos conversando com o representante da OAB na Câmara Municipal, Dr. Wilson Rogério Picão. Dr. Wilson, a questão do aumento do IPTU, a OAB foi favorável ao aumento? Não é assim. Essa questão é muito complexa, a gente tem que fazer aí um introito dela. Houve nas redes sociais, houveram aí diversas manifestações dizendo que a OAB tinha se manifestado favorável ao aumento. Na realidade não foi isso que aconteceu. Em primeiro lugar, esse aumento não faz parte dessa gestão da OAB, né, a gestão de 2013. Esse aumento foi aprovado no ano de 2012, até por respeitar aquele princípio da anterioridade da lei. Ele foi aprovado em 2012, quando a OAB não tinha representante na Câmara dos Vereadores, né? E não houve manifestação da OAB. Então esse projeto foi aprovado com esse total aí dos 130% que se poderia chegar. E quando começou a ser cobrado isso em janeiro e fevereiro de 2013, então aí foi pedido a intervenção da OAB, né? Todo mundo cobrando, por que a OAB não faz nada, por que a OAB não toma uma posição. Então foi tomada a posição. A OAB fez uma comissão de estudos em relação ao IPTU. Diversas outras entidades aí resolveram sair batendo para tudo quanto é lado no aumento do IPTU, e a OAB, adotando uma posição mais prudente, inclusive eu acredito, fez esse estudo. E concluiu-se nesse estudo dois casos. Primeiro, não havia inconstitucionalidade, né? O aumento é constitucional, né? Foi um realinhamento da planta genérica. Segundo lugar, não havia ilegalidade,
porque foi preservado na votação desse projeto de lei que deu esse aumento todo aí na planta genérica, esse reajuste, foram preservados todos os rituais da lei. Então não tinha ilegalidade, não tinha inconstitucionalidade. O que fazer? Se posicionar contrário simplesmente para dizer que era contra o Poder Executivo e conseguir aí algum ibope para a OAB? Não, a OAB divulgou esse parecer, dizendo, olha, o aumento é legal e é constitucional. O que se pode fazer? Cada um que se sentir prejudicado e caso o seu aumento suplante esse valor de 130%, que busque individualmente a discussão disso judicialmente, né? Nós tivemos até o Ministério Público que entrou com uma ação civil aí tentando reverter esse aumento. Quer dizer, a ação foi extinta sem julgamento do mérito. Então isso reforça que o posicionamento da OAB estava correto, né? A OAB não partiu para uma batalha, e é o que eu digo, a OAB não é a guardiã da justiça, né? Mas nesses casos a gente tem que estar do lado de quem está certo, né? A gente pode até fazer uma analogia com o caso aí agora do mensalão. Quer dizer, nos embargos infringentes ali, foi a resposta que a população queria? Não foi a resposta que a população queria, mas foi a resposta pelo que era correto, pelo que a lei diz, pela honestidade da lei, pela legalidade da lei, pela constitucionalidade. Então foi assim que a OAB se posicionou. De momento algum nós somos favoráveis aos 130% de aumento. O que nós dissemos foi, o aumento foi feito de forma constitucional e legal, que cada um que se sentir lesado, que tiver os valores reajustados acima daquilo que foi previsto em lei, que busque o Poder Judiciário. Voltamos então à questão da conversa. Seria melhor ter tentado uma negociação antes da aprovação? Sim. Posteriormente. A gente pode dizer, aí, usando uma expressão popular, que caiu no nosso colo. Isso, caiu no colo dessa gestão da OAB esse aumento, né? Mas na realidade, quer dizer, isso tinha que ter sido negociado, tinha que ter sido buscar os vereadores, entendeu? Tentar o convencimento dos vereadores para que não se aprovasse esse projeto, que foi um projeto que foi às pressas, corrido para a Câmara no final de ano, né? A gente costuma, uma expressão que se usa nos corredores da Câmara lá, é que é o pacote de maldades do final de ano, né? Se juntam vários projetos e se jogam ali na Câmara para serem aprovados na correria, normalmente em sessões extraordinárias, né? Seria a hora de aí sim a OAB ter intervido e tentar negociar para que o aumento não fosse nesse valor todo. E buscar o executivo e buscar o jurídico da prefeitura para que não deixasse chegar nesse valor todo. Depois que chegou, foi votado, foi referendado, está ali aprovado pelos representantes do povo, não há mais o que se fazer. Reiterando, e para que fique bem claro para a população que nos assiste, né, que às vezes pode ter ficado com alguma dúvida, né, o posicionamento da OAB foi transparente. A OAB disse, não há inconstitucionalidade e não há ilegalidade formal no projeto que aprovou o aumento dos 130%. Recomendamos a que cada um dos cidadãos de Ribeirão Preto pegasse o seu carnê, fizesse os seus cálculos e fosse buscar o socorro jurídico, caso nessa análise judicial aí ficasse configurado aí um confisco, né, um aumento acima desses 130%. Mas assim, que fique bem claro, e isso nós tentamos aí expor de todas as formas, não houve de forma alguma um posicionamento favorável da OAB ao aumento. Nós simplesmente emitimos um parecer através de uma comissão de estudos, né, de que o aumento era constitucional e não tinha nenhum vício formal, ele era legal. Não que a gente coadunasse com esse aumento de 130%. Certo. A OAB tem fiscalizado de alguma forma a atuação da Comissão de Redação, Constituição e Justiça? Nós temos comparecido às sessões da comissão da CCJ, que a gente costuma dizer, elas são às terças e quintas antes da sessão ordinária, né? Então, também nesses casos de projetos polêmicos, de outro tipo de projeto, a gente comparece, né? Temos acompanhado, felizmente, na legislatura passada do Poder Legislativo, foi dado voz àqueles participantes, não só aos vereadores e seus assessores, mas também aos participantes. Então nós temos feito diversas vezes algumas intervenções, né? Normalmente o público ali dessas comissões são os advogados que trabalham ali como assessores. Então temos conseguido bons resultados.
com transformações de projetos, adequações de projetos, projetos que seriam inconstitucionais, às vezes com pequenos detalhes a gente consegue com que eles se tornem constitucionais e possam ser aprovados tranquilamente pela Casa de Leis. Agora, em 2013, houve um projeto para dificultar a criação das comissões parlamentares de inquérito. O senhor fez um parecer nesse caso. Qual foi o parecer? Qual foi o posicionamento adotado pela OAB? Esse projeto até foi bastante dificultoso aí, o combate a ele, porque o proponente dele também era presidente da Comissão de Redação, Legislação e Justiça, né, e queria aprovação. Em suma, o que se tratava esse projeto? Hoje existe a figura da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito é contemplada lá no artigo 58 da Constituição Federal e diz no artigo 3º que para que se instaure uma Comissão Parlamentar de Inquérito, basta um requerimento de 1/3 dos membros. Né? O que tentou se fazer em Ribeirão Preto, ferindo aí a Constituição? Iria ter que ter esse 1/3 dos membros requerendo, e aí esse requerimento ia a plenário para votação. Ou seja, ia submeter um segundo grau de jurisdição legislativa, uma coisa totalmente inexistente. Então, para que conseguisse montar uma comissão parlamentar de inquérito, ia ter que 1/3 dos vereadores subscreverem o requerimento e depois ele obter a aprovação de 50% mais um dos vereadores. Né? Nós tomamos conhecimento desse projeto que foi colocado em pauta, fomos tentar conversar com o vereador proponente, não obtivemos um bom resultado. Fizemos um parecer, distribuímos a casa, né? E no dia, na Comissão de Constituição e Justiça, houve até um embate meio ríspido, porque o vereador, apesar de ser bacharel em Direito, disse que a OAB não mandava dentro da casa. E nunca foi nosso objetivo mandar dentro da Casa de Leis. Simplesmente alertá-lo que o que ele estava fazendo era inconstitucional. Né? E depois de um grande embate ali, com o apoio dos advogados, porque aí sim os advogados juntaram tanto os assessores como advogados de fora que lá estavam, né? Chegou ao final da reunião, ele disse, não, olha, eu vou aprovar o projeto de qualquer forma. Aí ele falou, não, mas antes eu vou consultar o meu jurídico, né? E, surpreendentemente, nós acompanhamos a sessão, ficamos para a sessão ordinária, e na hora da sessão o projeto foi retirado de pauta, a pedido do vereador. Então, acredito que realmente ele tenha consultado o jurídico dele, tenha visto a ilegalidade, a inconstitucionalidade do que ele estava fazendo, e o projeto está lá dentro de alguma gaveta na Casa Legislativa. Vamos falar agora dos projetos de lei que o senhor acompanha. Quais o senhor considera mais absurdos? Olha, hoje está muito difícil para o vereador fazer uma propositura. Né? Existem aí tantas ADINs, tantas vertentes aí que impedem. Agora sim, o que eu acho muito absurdo é o número de ruas que são nomeadas pelos senhores vereadores. Né? Nós temos um levantamento que foi feito por mim aí a grosso modo, até outubro do ano passado, do ano de 2013, haviam sido aprovados mais de 60 projetos com nome de ruas. Ribeirão Preto tem todas essas ruas novas já? Não, o problema é que não tem a rua. Deve existir lá no Poder Executivo um gavetão, onde ficam todos esses projetos esperando a sequência, esperando quem tenha padrinho para pedir para nomear a rua. Porque quando se abre um bairro novo, aí a prefeitura vem por um decreto e institui aquele nome que foi aprovado na Câmara naquela rua. Então deve ter uns 200, 300, 400 nomes em espera lá para serem colocados em rua. Né? Acredito que dentro de uns 20 anos Ribeirão Preto consiga esgotar isso, não se continuar dessa forma. Os vereadores novos aprovaram mais de 30 desses 60 projetos com nome de ruas. Né? Então hoje o vereador está ali para dar nome de rua, ou seja, para formar uma clientela. Né? Então é um absurdo isso. Agora, além desse, nós temos alguns projetos assim que são divertidos até. Né? Eles passam a ser motivo de chacota nos corredores da Câmara, até entre os vereadores. Né? Nós podemos citar entre eles aí um que ganhou destaque, que é um que ele concedia desconto nas churrascarias rodízio, certo? Àquelas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Né? Então o cidadão ele ia lá, não sei como comprovar que ele tinha feito a cirurgia bariátrica, talvez levando uma foto de quando ele era obeso e uma de quando ele deixou de ser,
e com base nisso ele pedia um desconto, ele ia pagar só 50%, porque o vereador entendia que o cidadão ele ia lá, mas ele ia comer menos, né? E isso foi motivo de chacota, tiveram até algumas piadas aí assim grosseiras a respeito disso, mas dizendo, bom, então o ex-alcoólatra tem direito a desconto nos botecos também, né? E outras vertentes mais que tiveram, né? Chegamos a esse ponto. Agora, no final do ano, começaram a se nomear os meses pelas cores, né? Aproveitando aí toda uma vertente que vem. Então nós tivemos o Outubro Rosa, que foi nomeado, né, do câncer de mama, tivemos o Novembro Azul e o Dezembro Vermelho pela AIDS. Quer dizer, daqui a pouco nós vamos ter uma cidade com um calendário multicolorido. Doutor Wilson, para encerrar, a OAB tem sido bem aceita na Câmara? Temos. Nós temos encontrado assim, um respaldo grande dos vereadores que têm nos ouvido. A gente percebe ali que tem muitas pessoas ali com boas intenções, que estão realmente ali lutando pela população, né? E essa demonstração deles, aliado ao espírito da OAB conciliador, tem feito com que a gente tenha um relacionamento muito bom. Doutor Wilson, muito obrigada pela presença e parabéns pela sua atuação junto à Câmara Municipal. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª Subseção, composta pelas comarcas de Cravinhos, Jardinópolis, São Simão, Santa Rosa de Viterbo, Serrana e Ribeirão Preto. E o programa teve o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigada pela audiência e voltamos na próxima semana.